A nova temporada ainda nem começou, mas a janela já promete movimentar os bastidores do futebol brasileiro. Mas, no meio de tantas opções que passam pela mesa do diretor de futebol do seu time, algumas são verdadeiras ciladas, jogadores que têm nome, custam caro, mas que na prática já não entregam um bom desempenho. Selecionamos mais 10 armadilhas do mercado com base em análise de dados e estatísticas. Se liga! Bora abrir essa lista com Caio Paulista, um problema que o Palmeiras vai precisar resolver na próxima janela. O lateral esquerdo estava emprestado ao Atlético Mineiro e, apesar de ter sido bem utilizado, não será contratado em definitivo, já que não entregou absolutamente nada em campo. Na Copa Sul-Americana, competição em que o Galo chegou à final, somou apenas 3 passes decisivos e completou só 3 cruzamentos em 10 partidas disputadas. Já no Brasileirão, conseguiu criar apenas uma chance clara de gol, sem falar na baixíssima eficácia nos dribles. Para quem já foi considerado uma arma ofensiva, Caio Paulista não participou diretamente de nenhum gol na temporada. E pensar que esse cara já foi muito respeitado pelo torcedor são paulino, que se sentiu traído quando Caio pulou o muro para defender o Verdão. Essa e outras histórias, muitas vezes vistas como traições, a gente já contou, e o link está na descrição. Tudo isso para receber um salário de R$700 mil por mês, que agora deve virar dor de cabeça para o próximo clube disposto a torrar esse dinheiro. O mesmo problema não passa longe de Itaquera. O Corinthians precisa encontrar um destino para Alex Santana, meia central que esteve emprestado ao Grêmio e também não será contratado em definitivo porque simplesmente não jogou nada. De um jogador com suas características, espera-se capacidade de progressão com a bola e qualidade na armação de jogo. 2 quesitos em que ficou devendo. Em toda a passagem pelo Imortal, somou apenas 2 passes decisivos, considerando o Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Acredite se quiser, ao longo de toda a temporada, Alex não acertou nenhuma finalização no gol. Quando o assunto é fechar espaços e disputar bolas, o desempenho fica muito abaixo do esperado. No Brasileirão, foram só 5 desarmes e apenas 6 bolas ganhas em duelos pelo alto. Um jogador com esses números transforma qualquer meio-campo em uma peneira. Vale lembrar que, aqui no canal, não contabilizamos dados de estaduais e copas regionais, justamente porque esses torneios costumam inflar estatísticas com jogos pouco relevantes. Apesar de não ter uma avaliação de mercado elevada, o salário está longe de ser amigável, girando acima de R$500 mil por mês, um valor maior do que o teto de muitos clubes da primeira divisão. Por isso, tratamos esse negócio como uma verdadeira Se o futebol fosse uma competição de quem mais dá toque para o lado, Alan seria craque. Mas, como estamos falando de um esporte muito mais complexo, cheio de nuances, algumas até mentais, que nem a matemática consegue explicar, dá para afirmar tranquilamente que o volante é uma das piores contratações da história recente do Flamengo. O pacote completo da transferência, incluindo comissões, girou em torno de R$50 milhões quando ele decidiu deixar o Galo para se juntar ao rubro-negro, recebendo um salário próximo de R$1 milhão por mês. Por isso, pode ter certeza de que o clube carioca vai tentar recuperar parte do investimento, já que é evidente que não conta com o jogador para a próxima temporada. No Super Mundial, competição em que teve um pouco mais de espaço em relação às outras que disputou, Alan conseguiu interceptar apenas um passe e realizar 4 desarmes. Criativamente, nem dá para pensar que Alan possa ajudar. O que ele entrega é muito pouco. Quem quiser assumir essa bronca vai precisar investir um bom dinheiro na próxima janela. O problema é que a realidade do mercado mostra várias opções melhores e mais baratas. Inclusive, já fizemos um vídeo só com pechinchas e jogadores gratuitos. Confere depois, que o link também vai estar na descrição. Sabe aquele cara que você já viu centenas de vezes em campo e nunca entendeu que raios alguém enxergou no jogador, a ponto de ele ser titular de grandes equipes brasileiras por tantos anos? Um exemplo perfeito, na nossa visão, é Tchê, mais um volante com ótimo passe para o lado, mas que peca na marcação, na leitura tática, na criação no terço final e parece morrer de medo da bola. Dá a impressão de que ele até evita se colocar em posições em que poderia ser útil ao time, se escondendo entre os adversários, até mesmo na saída de bola. Uma prova disso é a alta minutagem em contraste com a baixíssima quantidade de disputas.
Em 29 jogos, venceu apenas 4 duelos pelo alto. A falta de combate no meio-campo escancara espaços para o adversário. Não à toa, das 41 partidas em que esteve em campo, somando as competições relevantes, em apenas 9, o gigante da colina não sofreu gols. A verdade é que não estamos falando de um jogador que vai gerar prejuízo financeiro imediato ao clube, mas de alguém que não agrega tecnicamente e ainda tende a ocupar o espaço de uma jovem promessa que poderia estar se desenvolvendo. É um nome que já teve inúmeras oportunidades na elite do futebol brasileiro, colecionou títulos como coadjuvante, mas já deu. Esperamos que não seja o seu time a abrigar esse volante. Everaldo é muito simbólico quando falamos das armadilhas do mercado. Você acredita que existe alguém com o mental mais abalado do que o centroavante do Fluminense? Hoje, ele é simplesmente conhecido como o cara que não chuta, ou seja, aquele que não decide. É quase como se tivesse dado um novo significado à palavra pipoqueiro no dicionário. Talvez a próxima geração passe a usar Everaldo como uma das definições básicas quando o termo for aplicado ao futebol. Mas chega de fuleiragem e bora falar de números, tentando enxergar pontos positivos e negativos. Primeiro, é fato que o camisa 9 ajuda na construção das jogadas no último terço. Nada que impressione ou se destaque, mas esse aspecto existe. Segundo, Everaldo está péssimo em frente às traves, perdeu 15 chances claras, quase o dobro do número de gols marcados, e, sejamos honestos, ele teve tempo e espaço de sobra para mudar esse cenário e deixar o Super Mundial para trás. Terceiro, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, não existe absolutamente nenhum clima para a sua permanência nas Laranjeiras. Centroavante precisa fazer gol, precisa decidir jogo, precisa mudar o placar. Quem for segurar essa bucha, que não crie expectativas, porque nessa fase ele tende muito mais a atrapalhar do que a ajudar. Se você curte dados e estatísticas, mas desse nosso jeitão mais repaginado, é só se juntar à comunidade se inscrevendo no canal. A Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Deixe o seu like e suas impressões nos comentários. Parece que o peixe vai cair no conto do vigário e ser o protagonista da grande cilada da janela. A contratação de Gabigol, que de acordo com setoristas do clube, deve girar em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Para isso, será preciso abrir um bom espaço na folha salarial. E, honestamente, não falta jogador com alto custo e baixo desempenho no elenco. Um deles é Tomás Rincón, volante venezuelano de currículo respeitável, mas que já vive o famoso fim de carreira. Se estivéssemos no videogame, seu boneco perderia um ponto de status geral a cada 2 semanas. Ele já não consegue atuar sob pressão, cometeu 2 erros que resultaram diretamente em finalizações adversárias, tem baixa efetividade nas disputas de bola e perdeu muita qualidade nos passes, principalmente nos lançamentos mais longos. Torça para que não seja o seu clube a assinar esse contrato, que atualmente custa R$500 mil por mês aos cofres do Santos. Quem viu Gonzalo Mastriani marcar 20 gols na temporada defendendo o América Mineiro, talvez nem reconheça o centroavante que deve retornar ao Furacão no início da janela. Depois de uma passagem apagada pelo Botafogo, com o Atlético Paranaense tendo encontrado o El Trem Viveiros, é difícil imaginar Mastriani sendo visto como uma peça importante do elenco. É claro que o clube paranaense precisará de vários reforços para a próxima temporada, pensando em todos os setores do campo, mas definitivamente não dá para encarar o uruguaio como um bom retorno. Fisicamente, ele vem sofrendo. Foram poucas oportunidades no fogão e, não por acaso, apenas 4 finalizações certas em 17 jogos pelo clube carioca. A taxa de conversão é de apenas 7%, já que balançou as redes uma única vez, contra o Ceará. O rubro-negro colocou quase R$10 milhões nos cofres do Coelho e, muito provavelmente, não vai colocá-lo de graça no mercado. Quem fizer qualquer tipo de investimento estará apostando em uma incógnita, que tem tudo para virar apenas mais um problema. O torcedor do Inter pode até não concordar com essa escolha, já que Bruno Tabata marcou um gol importantíssimo contra o Vitória, um dos fatores que garantiram a permanência do clube gaúcho na elite. Mas a temporada do ponta-direita foi basicamente isso. Falando a real, não fez mais nada.
Bruno não dribla bem, não é o tipo de jogador que dá volume ofensivo ou carrega a bola com perigo em direção ao ataque. Também está longe de ser eficaz nas finalizações. Assim como Mastriani, Tabata tem apenas 7% de conversão em gols. Ele não acertou nenhuma finalização no alvo em toda a sua participação na Libertadores, e o mesmo aconteceu na Copa do Brasil. Ok, foram poucos minutos em campo, mas encerrar a passagem sem sequer acertar o gol é, no mínimo, decepcionante para um atacante. É difícil imaginar que, depois de tantos problemas ao longo do ano, o Colorado não passe por uma reformulação, com Bruno sendo usado como moeda de troca. Se eu fosse o diretor de futebol do seu time, não cairia nessa conversinha fiada, que é só mais uma cilada. Outro jogador que ainda conta com o carinho do torcedor é Wanderson, que já apareceu em uma lista que fizemos sobre as melhores e piores contratações do ano. Isso acontece porque ele fecha espaços, corre atrás da bola e mostra proatividade, atitudes que criam identificação com a massa celeste. Sem dúvida, essas características são importantes no futebol moderno e não podem faltar em um ponta. Mas não dá para esquecer que sua principal função é atacar. Nesse contexto, o fato de não ter marcado gols vestindo a camisa do Cabuloso chama a atenção. Ainda mais porque o clube conta com bons criadores de jogadas e Wanderson teve oportunidades. Foram 6 chances claras desperdiçadas e um ano encerrado com 0% de conversão das finalizações em gols. Em termos criativos, os números até não são desastrosos, ficam na média. Ainda assim, estão bem abaixo de nomes como Eric Pulga, que chegou ao Bahia por um valor semelhante. Ou seja, quem quiser contratá-lo vai precisar investir, no mínimo, cerca de 20 milhões de reais na transferência e ainda arcar com um salário próximo de 1 milhão por mês. É dinheiro demais para uma entrega muito pequena. Bando de loucos, com todo o respeito, esse nome aqui a gente nem precisa explicar por que aparece na lista. Tenho certeza de que qualquer fiel torcedor levaria Félix Torres ao aeroporto se pintasse uma proposta. Mas a contratação dele beira o inexplicável. Foram mais de 30 milhões de reais pagos ao Santos Laguna. Só que por falta de pagamento das parcelas, o Corinthians acabou condenado pela FIFA a pagar mais 30 milhões de reais. E malandro é malandro, mané, mané. Um pacote extremamente salgado para as finanças e que entregou muito pouco em campo, principalmente na temporada atual. Não levamos o Paulistão em conta na análise, mas muita gente aqui lembra que ele quase entregou aquela final ao ser expulso. Na Sul-Americana, foi expulso com apenas 15 minutos contra o Racing do Uruguai em uma entrada totalmente desnecessária, que deixou o Corinthians enfraquecido. Sorte a dele que era um jogo tranquilo e o vacilo não interferiu no resultado. Quando a bola chega no pé dele, o torcedor já sente os pelos arrepiando, ainda mais sob pressão intensa do adversário. Em algum momento, ele vai entregar a paçoca. Não tem jeito. O aproveitamento nas disputas de bola também é bem fraco para um zagueiro, principalmente pelo chão, onde é facilmente driblado. Mas já chega. Vamos guardar saliva para você aguentar o próximo vídeo, porque tem mais 10 ciladas prontinhas te esperando no card que está aparecendo na tela.